Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, que viveu de 100 a 170 DC, afirmou a tese do geocentrismo, segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que, para começar, vamos falar de cada uma dessas afirmativas, falando também dos estudiosos indicados. Eles eram mais do que estudiosos, eram também cientistas. Eram capazes de, com seu estudo, fazer teorias que se aplicavam ao mundo real, teorias que poderiam fazer previsões e teorias que permitiriam desenvolvimentos tecnológicos que seriam úteis para a melhoria da qualidade de vida da humanidade. Além de, obviamente, e isso deve ser de interesse de todos, aumentar o conhecimento sobre o mundo em que vivemos. Então, um desses primeiros cientistas, Cláudio Ptolomeu, citado no texto, é também citado aqui na letra A. A letra A diz que Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. Em ciência, antiguidade não garante a permanência da ideia. A ideia se mantém se ela for testada experimentalmente e verificada experimentalmente, se ela contribuir de algum modo para a construção do conhecimento científico que tem que sobreviver ao teste experimental. Vamos então agora mostrar qual era a ideia de Cláudio Ptolomeu, que era a da Terra ser o centro do universo, com os planetas e a Lua girando em torno dela. Teríamos então essa situação. Isso aqui é só uma representação nossa, sem muito rigor, mas para dar a ideia do universo ptolomaico. E só para reafirmar aqui a ideia de que ciência se faz testando experimentalmente e verificando a ideia, este cientista, Galileu Galilei, é o pai do método científico. As ideias têm que ser sujeitas a experimento e verificadas para saber se dizem a verdade ou não. Se você quiser saber como a natureza funciona, pergunte a ela. Muito bem, essa discussão então nos permite descartar a letra A, e a letra B diz que Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto político do Rei Sol. Copérnico, também um cientista, desenvolveu outra ideia, que não a do geocentrismo. Ao contrário, ele dizia que ao invés de o Sol girar em torno da Terra, era a Terra quem girava em torno do Sol. Note que Copérnico é anterior a Galileu. Galileu repetiu essa ideia de Copérnico e teve que se entender com o Papa da época, e chegou a ser punido pela Inquisição. Essa aqui, então, é a ideia de Copérnico, a Lua girando em torno da Terra, mas a Lua e a Terra girando em torno do Sol, bem como os outros planetas. Então, a informação de que Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirado no contexto do Rei Sol pode ser descartada porque o Rei Sol foi Luís XIV, aquele que dizia: "O Estado sou eu". Ele viveu de 1638 a 1715. Então, sem discutir o que exatamente inspirou Copérnico para construir a sua teoria, podemos ver que certamente não foi o Rei Sol, uma vez que Copérnico viveu de 1473 a 1543. Note, quase 100 anos antes de Luís XIV nascer, Copérnico já estava nos seus últimos anos de vida. Então, podemos descartar a letra B, e a letra C diz que Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Bem, como eu já acabei de dizer, se Galileu
que é posterior a Copérnico, sofreu com a Inquisição, isso nos garante que Copérnico, mais próximo ainda da escuridão da Idade Média que Galileu, certamente sofreu mais do que ele, portanto não viveu numa época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Observo ainda que a Idade Moderna começou em 1453, com a invasão de Constantinopla. Note que isso foi então 20 anos antes de Copérnico nascer. Ele já nasceu na Idade Moderna, mas bem próximo ainda de um ambiente cultural, político, científico da Idade Média. A forma de pensar das pessoas ainda estava muito distante do pensamento iluminado pela ciência, o que só se difundiu mais tarde. Desse modo, podemos descartar a letra C. A letra D diz que Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. O estudo do planeta Marte, à época em que Johannes Kepler viveu, nada tem a ver com a expansão econômica e científica da Alemanha, uma vez que ele ainda está nessa fase. Tem a ver, sim, com o interesse pessoal dele por sua pesquisa, astronomia. Desse modo, descartada a letra D. Finalmente, a letra E informa que Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pode ser testada e generalizada. O teste é o confronto com a realidade. Essa ideia, ela explica a realidade? Vamos testá-la então, verificando se aquela ideia está dizendo a verdade, através do confronto com dados experimentais, isto é, do confronto com a realidade, nós podemos decidir se a teoria é boa ou má. Então, como ele observou o planeta Marte, como informado no enunciado, por 30 anos, e ao fim das contas as conclusões que ele tirou para o planeta Marte foram generalizadas para os outros planetas, a letra E está dizendo a verdade e por isso podemos marcá-la como opção correta. Está encerrada a questão.